Essa é a regra do jogo para você não quebrar. Qual que é o melhor momento para eu abrir um escritório físico fora de casa? Ou seja, para eu montar uma sede, alugar uma sala, colocar lá móveis, cadeiras, mesas, computadores, televisões e tudo mais. Qual que é o melhor momento para eu montar um escritório físico? É isso que eu vou te explicar aqui agora, nesse exato momento. Muitas pessoas acreditam que para ganhar dinheiro com projetos de infraestrutura, você precisa ter uma sala, né, uma sede física ali. E a real, eu te provo que não é necessário. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu disse. Os clientes de projetos de infraestrutura não é o tipo de cliente que vai visitar o seu escritório. Então, definitivamente, não é uma necessidade você abrir um escritório de projetos de infraestrutura para começar o seu negócio, para começar a captar clientes. É ao contrário. Primeiro você começa a ganhar dinheiro trabalhando dentro de casa, sim, trabalhando dentro da sua casa, com projetos de infraestrutura, vendendo ali projetos de loteamentos, rodovias, terraplenagem, drenagem, esgoto, água, do jeito que você preferir. Primeiro você começa ali, depois você abre o seu escritório físico. Por que eu estou te falando isso? Quando você entra num curso, numa faculdade, você não tem essa visão de mercado. Qual que é a visão que a gente tem? Eu falo isso por experiência própria, tá? Que eu quase caí nessa armadilha. E muitos colegas meus, muitas pessoas, até alunos meus, caíram nessa armadilha de achar que precisa de um escritório para você montar um seu negócio, para você começar o seu negócio. E aí, qual que é o erro que a gente comete, né? Você vai lá, investe uma grana, às vezes a graninha que você tem, aluga uma sala, coloca até uma placa lá na frente, né? Monta e tal, gasta uma dinheirama ali, só que esquece do principal. Qual que é o principal? Vender os seus projetos e entregar. E para isso você não precisa estar numa sala. É diferente de um consultório médico que você precisa de uma estrutura para atender a pessoa ali presencial. É diferente de uma sala de aula para você ensinar alguém, para ser um professor. É diferente de você ser psicólogo e ter que atender presencialmente. É diferente de um hospital que tem que ter ali o atendimento presencial. É diferente. É diferente de uma loja, de um supermercado. É diferente, é 100% diferente. Porque o que você precisa é de conhecimento somente e um computador para você desenvolver os projetos. Simples assim. Beleza, Rafael, mas eu quero entender. Agora eu já entendi que eu não preciso começar investindo alto num escritório. Por quê? Qual que é o problema de você investir alto no seu escritório? O problema é exatamente isso que eu disse. Você investe alto, ou seja, você gasta muito dinheiro. Você gasta muito dinheiro, logo você fica meio que desesperado. Meu Deus do céu, agora eu preciso vender a qualquer custo um projeto para pagar esse investimento que eu acabei de fazer. E quando você começa a querer vender a qualquer custo, você começa a aceitar qualquer preço de projeto. Então o cliente chega para você, você passa um preço para ele. É R$ 40.000 o meu projeto dessa terraplenagem, desse loteamento aqui. Aí o cliente fala assim, cara, eu só pago 20, porque eu já encontrei vários outros orçamentos de R$ 20.000. Aí você olha para um lado, olha para o outro e fala assim, cara, eu tô lá em casa, eu preciso botar o leite das crianças na mesa. Preciso pagar a escola do meu filho, preciso pagar o seguro do carro, preciso pagar aluguel. Preciso dar um dinheiro para minha esposa e fazer unha final de semana. Levar a patroa para passear. Ou eu pego esses 20.000 pela metade do preço, ou eu fico sem nada. E você acaba caindo nessa cilada de pegar aqueles 20.000 ali. Aí você vende um projeto barato, toma prejuízo, porque você vai ter que trabalhar o equivalente a um projeto de 40.000. Você vai gastar o tempo equivalente a um projeto de 40.000, mas vai receber só 20. Recebendo só 20, você cai nessa bola de neve. Você continua sem dinheiro. Então, cara, não começa abrindo o seu escritório. Começa adquirindo conhecimento e trabalhando dentro da sua casa. Tá? Começa trabalhando dentro da sua casa. E eu falo isso aqui porque parece óbvio, né? Mas quando a gente está saindo, quando a gente está iniciando no mercado, não parece óbvio. Você fala assim: ah, mas como é que eu vou vender meu projeto, Rafael? Nem um escritório para mostrar para o meu cliente eu tenho. Abençoado, meu amigo, minha amiga, você não precisa de um escritório para vender projetos. É como eu falei, é diferente. Então, se você acreditava que precisava, né, para passar uma autoridade para o seu cliente, realmente, cara, você ter um escritório bonito, montado, várias pessoas trabalhando, gera autoridade? Gera. Mas você só
pode ter isso, né? Você só tem isso quando você pode. Não adianta você meter o pé pelas mãos, é passar o carro na frente dos bois. Então a ordem é primeiro vender, fazer dinheiro para depois abrir o seu escritório, sacou? E aí então qual que é o melhor momento para eu sair de casa? Já entendi, comecei a trabalhar em casa, comecei a ganhar dinheiro com projetos de infraestrutura, comecei a atender os meus clientes. Que horas então que eu decido abrir um escritório? Bom, eu coloquei aqui algumas perguntas que você pode responder para você mesmo, né? Você pode fazer para você mesmo. Qual que é o tamanho da sua demanda e do seu faturamento? Porque pensa comigo, para que você vai abrir um escritório físico, ou seja, alugar uma sala, colocar estante, computador, mesa, cadeira, cafeteira, geladeira, frigobar, tudo isso que precisa. Para que você vai abrir isso se você não tem demanda? Então, qual o tamanho da sua demanda? Primeiro você aumenta a sua demanda, primeiro você aumenta o seu faturamento, depois você migra. Essa é a regra do jogo para você não quebrar. Se você vai primeiro para um escritório físico sem demanda, sem faturamento, o que acontece? Vai chegar no final do mês, é aluguel, água, luz, internet, condomínio, alimentação, cafezinho no escritório, móveis que você comprou parcelado, todos esses custos incidindo sobre o seu negócio e você não tem o quê? Demanda e faturamento. Então, primeiro, aumenta a sua demanda, aumenta o seu faturamento dentro de casa. Custo barato. O aluguel que você paga em casa ou a sua casa própria, você continua com ele. Você vai aumentar o seu faturamento mantendo o seu custo. Aumenta o faturamento, mantendo o custo. O máximo que você conseguir. Cara, espreme o máximo que você consegue. Porque quando você aumenta o seu faturamento, você ganha dinheiro e mantém o seu custo baixinho, trabalhando dentro de casa, na estrutura que você tem, sem precisar gastar com transporte, aluguel e tudo mais, você tem uma alta margem de lucro. Uma alta margem de lucro. Porque o seu custo é pequeno. Seu faturamento, você aumentou ele ali. Beleza? Outra pergunta: quantas pessoas tem na sua equipe? Não adianta. Você vai abrir um escritório físico para trabalhar sozinho? Não faz sentido, cara. Rafael, não consigo trabalhar em casa, cara. Então, beleza. Aí é uma escolha sua. Mas se você consegue trabalhar em casa, começa trabalhando em casa. Tá? Começa trabalhando em casa. Porque, galera, ter um escritório físico é legal, é bacana, é massa, é massa. É gostoso, né? Alimenta o ego ali, você falar que tem um escritório, você falar que tem um time trabalhando para você, isso é massa, velho. Eu falo isso por experiência própria, né? Ter um escritório para mim é legal, né? Alimenta o ego da gente. O ser humano é composto por ego, né? Então você falar para as pessoas, olha, eu tenho um escritório, né? Você mostrar, chamar as pessoas para ir lá tomar um café, é legal, é massa. Mas mais massa do que isso é botar dinheiro no bolso. Então não adianta você ter um status ali só de ter um escritório e não tá botando dinheiro no bolso. E para botar dinheiro no bolso, você não precisa inicialmente de um escritório. Então, responde essa pergunta para você. Quantas pessoas tem na sua equipe? Para trabalhar sozinho, trabalha em casa. Seu cliente não vai até você. Outra pergunta que você tem que fazer. Você tem várias pessoas trabalhando já com você. Por quê? Você aumentou a sua demanda, consequentemente, aumentou o seu faturamento, colocou outras pessoas para trabalhar contigo. Só que essas outras pessoas estão home office também, estão na casa dela. Hoje os meus projetistas trabalham home office, trabalham em casa, mesmo eu tendo escritório. A comunicação ela tá complicada no home office? Por quê? Para você trabalhar no presencial, a diferença do presencial pro home office é a comunicação. Muda mais nada. Através da comunicação que você cria cultura, através da comunicação que você passa as demandas, as tarefas, que você tira dúvidas, é comunicação. E aí, a sua comunicação ela tá ruim no formato home office? Se sim, beleza, talvez seja um bom momento para você migrar para uma sede física. Se não, se não tá tendo problema, cara, continua home office. Mesmo tendo equipe, Rafael, mesmo tendo equipe, você na sua casa, outro projetista na casa dele. Simples assim. Eu sei que parece um pouco contraintuitivo, né? Parece fora do comum, mas essa é a realidade, galera. Durante muito tempo eu trabalhei só assim. O que você precisa para trabalhar com projetos de infraestrutura e faturar alto é conhecimento. É diferente de uma loja de material de construção, por exemplo, que o cliente tem que ir lá. É diferente de uma loja de carros que o cliente tem que ir lá. É diferente, tá? Então a única coisa que você precisa é de conhecimento, um computador para desenvolver os projetos,
e eventualmente um celular, né, para poder se comunicar, para falar no celular ali. Agora eu te pergunto, cara, qual mercado dentro da engenharia, né, que oferece esse conforto pra gente, né, que oferece essa possibilidade de você trabalhar de dentro de casa, sem precisar ter uma sede física? Que é como que eu falei, galera, eu vou repetir para vocês, né, vou frisar isso bastante aqui. O nosso cliente, ele não vem até a gente, é você que vai até ele. E geralmente você vai até ele através do online, principalmente hoje em dia, cara, depois da pandemia, tudo ficou online. Até os clientes que eu tenho aqui da Grande Vitória, da região aqui, a gente se reúne online. É tudo vídeo chamado, videoconferência. Se eu posso reunir online, para que eu vou gastar um tempo fazendo deslocamento? Hoje a gente tem clientes na Bahia, São Paulo, Porto Alegre, Minas Gerais, Rio de Janeiro, clientes espalhados no Brasil inteiro. Então, tudo à distância. Tudo à distância. Então, não tenho necessidade de ter um escritório físico se eu respondo não para essas perguntas aqui.